sinto-me alegre em poder compartilhar com vocês mais um momento de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudo da Palavra de Deus que sempre enche os nossos corações de muita alegria, porque nos prepara para a vivência segundo os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que nos leva seguramente ao caminho desejado por nosso Deus, que é a evolução de cada um de nós nesta caminhada. E o tema de hoje é Bem-aventurados os pobres de espírito, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o tema, um tema às vezes de difícil compreensão, mas asseguro a vocês que não é. Para isso nós contamos nesse instante com a presença de Jesus e toda a sua espiritualidade e os nossos benfeitores que nos acompanham na nossa casa, lá no centro, lá no CETRELV, mas que hoje, excepcionalmente, eles estão aqui comigo e também com todos vocês nas suas casas, nos possibilitando a compreensão da grandiosidade da revelação contida no texto de hoje. Para iniciar a reflexão, entendo ser importante compreendermos qual foi a missão de Jesus entre nós. Afinal, o que ele veio oferecer para mim, para vocês e para toda a humanidade. Pode-se afirmar que a sua missão foi para nos ensinar o caminho para alcançarmos a salvação. Mas é preciso estarmos todos cientes que esse caminho nos reserva uma série de obstáculos que devem ser superados com muita disciplina, dignidade e que requer, portanto, fé, pois visam o crescimento de todos, em todos os sentidos, sentido moral, espiritual, dos conhecimentos e, acima de tudo, a vivência do ensino do Mestre Jesus. Assim, temos um objetivo definido na nossa caminhada terrena, que é desejado por Deus, o alcançarmos a salvação. O importante é perceber que o alcançar ou não a salvação depende de cada um de nós, pelo uso do nosso livre-arbítrio. Jesus disse: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. E a opção é nossa. Jesus não obriga ninguém. Mas ele veio sim oferecer todos os meios necessários para que nós, em igualdade de condições, possamos alcançar esse caminho maravilhoso que está livre para todos nós. Mas é importante nós sabermos o que se entende por salvação. Eu sei que vocês estão acostumados a ouvir em todos os cantos salvação, salvação. Assim eu entendo que a salvação, especialmente para nós espíritas, é o retorno ao mundo espiritual muito mais evoluído do que por ocasião da nossa vinda a este planeta escola. E a doutrina espírita nos ensina que só seremos salvos pela prática da caridade.
E para vivenciar a prática da caridade, é imprescindível cultivar o sublime sentimento do amor. Jesus disse em João 7,38, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ou seja, água pura, limpa, em abundância. Percebem essa belíssima figura de linguagem para revelar que do interior de cada uma das pessoas, cheio de amor, podem transbordar vibrações salutares, a imensa força magnética que pode envolver a nós e todas as pessoas que estejam ao nosso entorno e proporcionar paz, alegria e esperança. O povo sente-se feliz. E muitas pessoas dizem, no linguajar popular, que, admirado, diz, puxa vida, que pessoa de bom astral. Entendem? Para proporcionar toda essa esperança, Jesus simplifica a sua forma de pregação. Ele procurava ser o mais claro possível e fazia uso de palavras comuns usadas pelo grande povo. E mais, para ilustrar suas revelações, fazia comparações usando animais, pássaros, plantas, força da natureza, como o terremoto, trovão, tempestade, força da água, do fogo, especialmente nas parábolas. Nós não vamos dar o exemplo porque iria alongar muito. Com essas considerações iniciais, vamos agora refletir quem são os bem-aventurados. São as pessoas que creem na misericórdia de Deus e procuram eliminar as suas impurezas adquiridas pelos débitos cometidos em vidas anteriores, ou até mesmo nesta vida, nesta peregrinação. Assim esperam confiantes no amor de Deus para subir os degraus da evolução rumo ao estado de felicidade, que é viver o reino de Deus. Agora, quem são os pobres de espírito? Conforme o ensino de Jesus. Quem são os pobres de espíritos, conforme o ensino de Jesus? Inicialmente, é preciso entender que não são apenas as pessoas que não possuem recursos suficientes para a sobrevivência, que vivem na miséria. Isto porque tanto os considerados pobres socialmente como os ricos podem ter encarnado nestas condições para o resgate de seus débitos. E mais, inclusive podem estar no mesmo nível de elevação espiritual que encarnados segundo as suas necessidades de resgate. Assim sendo, afinal, quem são os pobres de espírito para Jesus? Respondendo o questionamento. São as pessoas que reconhecem humildemente que são dependentes da misericórdia de Deus. Ser humilde de espírito, reconhecer a necessidade de evolução, vivendo com fidelidade a lei de Deus.
jamais negaram o cumprimento da lei de Deus, mesmo sofrendo ameaças e humilhações. Colocar em primeiro lugar a necessidade dessa dependência a Deus. Resumindo, é preciso ser humilde e manso de coração, mas não pode ser apenas uma postura circunstancial, ou seja, segundo a sua vontade, que é muito comum nas pessoas de índole má. Também é preciso entender que ser pacífico e manso não é ser covarde. Não, ao contrário. É preciso ter muita força moral, dignidade, para não ceder à prática da violência e da maldade, que infelizmente prevalece nesse mundo de expiações e provações. Mas seguir com coragem o exemplo de Jesus, registrado em Mateus 11:29, que ele disse aos seus discípulos: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E nós sabemos assim, em outras passagens, que ele foi o exemplo de mansidão até o último suspiro na cruz do Calvário. Mas deixa claro que ser humilde e manso não significa sentir-se moralmente inferior a ninguém, especialmente diante de arrogantes, vaidosos que querem ter o mundo aos seus pés. Isto é, olhar, conversar, dialogar de igual para igual, olhando olho no olho, porque somos todos iguais diante de Deus. Sabemos que é preciso ter um desprendimento muito forte das coisas, das benesses que o mundo oferece. É preciso ter coragem para sufocar o sentimento de vaidade, orgulho latente em cada um de nós, pois somos imperfeitos. Na verdade, todas as pessoas, todos nós gostamos de ser bajulados, colocados em lugar de destaque e em evidência. Esta é a pura verdade. Raciocine em cada um de vocês, sem medo de revelar a sua própria intimidade. Nós sabemos disso. Por favor, não entenda como crítica ao Dalai Lama, mas apenas cito o fato escrito no seu livro, Uma Ética para o Terceiro Milênio, página 46, onde ele conta o seguinte. Diz ele: eu fui fazer uma palestra no Japão e antes do início, lá no templo cheio de gente, eu vi umas pessoas carregando um ramo de flores vindo em minha direção. Quando se aproximaram, eu levantei-me imediatamente para receber os ramos. Mas, surpresa minha, passaram direto e colocaram no altar. Imagine como eu fiquei, totalmente embaraçado, e sentei-me imediatamente. Perceberam? Foi um gesto espontâneo de vaidade de um homem que estava acostumado a tais homenagens. Então julgou que só poderia ser para ele, para que mais? Ele foi picado pelo mosquito da vaidade. Embora sendo homem de rígida disciplina monástica e elevada formação moral, percebe? Ele não conseguiu sufocar. A tentação é muito grande, minha gente.
muito forte. Contei esse fato, não pelo fato em si, mas o procedimento dele depois, porque ele reconheceu seu erro e entendeu que era sua obrigação como líder religioso dar o testemunho do que aconteceu em público e da necessidade de demonstrar que errar faz parte da natureza humana. Humildemente ele, líder de uma grande religião, reconheceu a sua impureza como qualquer ser humano. Ele não é superior a ninguém. Ele ocupa um cargo humano temporário. E também ele não se preocupou em ser criticado, em ser repudiado por muitas pessoas, não é? Porque ele representa uma autoridade máxima de uma religião. Mas não, ele reconheceu, se arrependeu e julgou na obrigação de dar o exemplo como aprendizado a todos os seus seguidores. Preste muita atenção o que ele escreveu depois desse fato, né? Sem dúvida, ele refletiu com calma em casa, né? E ele disse o seguinte, está escrito no livro, vou ler textualmente. No entanto, mais uma vez estava aprendendo que a maneira como as coisas e os acontecimentos evoluem nem sempre coincide com as nossas expectativas. Esse fato da vida, a lacuna que costuma haver entre o modo como percebemos e os fenômenos à nossa volta, é a realidade de uma determinada situação. É a origem de muitas infelicidades. Isso acontece principalmente quando, como no exemplo que dei, fazemos julgamento com base em uma compreensão parcial, que acaba por não se justificar por completo. Gente, o importante nesse testemunho é que ele reconheceu seu erro de avaliação, porque a sua expectativa como líder mundial dos budistas não lhe confere a primazia de todas as situações. E assim, a sua humildade o fez compreender que diante de Deus somos todos iguais, pequeninos, dependentes da sua misericórdia. Há um ditado popular que diz o seguinte: quer conhecer uma pessoa, dê-lhe poder. Percebem? O errar faz parte do processo evolutivo. É uma doutrina muito cara entre nós espíritas. O perigoso é quando a pessoa incorpora em si mesmo as benesses circunstanciais, como se for um direito adquirido, um direito seu, que é atitude de prepotência. Assim sendo, vamos repetir: bem-aventurados os pobres de espírito, que são as pessoas que acolhem nos seus corações e seguem este maravilhoso ensino de Jesus e procuram a vivência da humildade, mansidão e não se preocupa com as críticas. Eu poderia dar um monte de exemplos para elucidar, facilitar a compreensão, mas o tempo não nos permite. Jesus alertou em Marcos 12, 38 a 39.
Cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Atenção, gente. Há também vaidosos entre os pobres. E fazem qualquer coisa para ter acesso ao mundo, dos que podem ostentar a vaidade e a arrogância. Sabem qual é o destino de todas essas pessoas que não são humildes, que não são pobres de espíritos, após o desencarne? Eu vou ler o testemunho de uma desencarnada. Está registrado no livro O Céu e o Inferno, na página 237. Diz a desencarnada: nasci numa situação elevada. Eu tinha tudo que os homens consideram como fonte de felicidade. Rica, eu fui egoísta. Bela, eu fui coquete. Indiferente e esmagadora. Nobre, eu fui ambiciosa. Esmaguei com o meu poder aqueles que não se prostraram bastante diante de mim. Esmagava ainda aqueles que se achavam sob meus pés, sem pensar que a cólera do Senhor também esmaga, cedo ou tarde, as frontes mais elevadas. Entende? Pessoal do nariz empinado. Pergunto: o que é que todos nós, vamos preferir nessa caminhada de preparação para a vida espiritual? Querer usufruir todas as benesses deste mundo tão transitório? Ou alcançar a vivência conforme oferece o reino de Deus, o nosso estado de consciência junto à espiritualidade elevada? O fato é que a cobrança chega cedo ou tarde. Assim sendo, por que não aproveitar as oportunidades que nos concede Deus para saldar os nossos débitos e ser incluído na lista dos bem-aventurados, os pobres de espírito? Enche-me de alegria e de agradecimentos ao nosso Mestre Jesus, que esteve aqui entre nós para nos ensinar os caminhos da salvação. Não só isso, oferecendo meios, nos consolando, nos levantando, nos carregando quando necessário, para encontrarmos as forças necessárias para cumprir a sua ordenança e não sair um instante sequer daquela reta que aponta para a luz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradeço também nos momentos que eu saio dessa caminhada, como todos nós saímos, aquele empurrãozinho, aquele puxão de orelha para dizer: você está saindo do caminho. Não faça isso, meu filho. Siga e sinta a presença maravilhosa, grandiosa, de todos os mentores espirituais que estão à sua volta. O que é que você quer mais?
Tudo está nas suas mãos. A vida vai passando. Você sente isso na sua pele. Você sente isso nas dificuldades dos seus braços, na dificuldade de você enxergar, nas dificuldades de você ouvir, como diz em Eclesiastes. São ensinos maravilhosos. São ensinos que impedem que qualquer um de nós desvie desse caminho maravilhoso que é alcançar o nosso estado de consciência do viver, as benesses, as delícias do reino dos céus. Isso não é privilégio para ninguém. É uma bênção que Deus concede a cada um de nós. Eu peço a Deus que cada um de nós, vocês que estão ouvindo e os que vão ouvir ainda este vídeo, orem bastante e agradeçam especialmente ao nosso Deus, porque Ele é grandioso, misericordioso e quer nos receber de braços abertos na espiritualidade. Que assim seja, graças a Deus, e agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. Muito obrigado pela